4 dias depois, pela manhã, fomos informados de que seríamos recebidos em audiência solene pelo califa Abu Abbas Ahmed al-Motassem Billah, emir dos crentes vigário de Alá. Aquela comunicação, tão grata para qualquer muçulmano, era não só por mim, como também por Beremiz, ansiosamente esperada. É bem possível que o soberano, ao ouvir o Sheikh Lezid narrar alguma das proezas praticadas pelo exímio matemático, tivesse mostrado interesse em conhecer o homem que calculava. Não se pode explicar de outro modo a nossa presença na corte, entre as figuras de mais prestígio da alta sociedade de Bagdá. Fiquei deslumbrado ao entrar no rico palácio do emir. Longas arcadas sobrepostas, formando curvas e harmoniosas concordâncias, e sustentadas por altas e delgadas colunas geminadas, eram nas porções de paredes que dominavam os pontos de nascença, ornamentadas por finíssimos mosaicos. Pude notar que esses mosaicos eram formados de fragmentos de louça branca e vermelha, alternadamente com falhas de estuque. Os tetos dos salões principais eram forrados de azul e ouro. As paredes de todos os compartimentos apresentavam-se cobertas de azulejos em relevo e os pavimentos de mosaico. Os reposteiros, as tapeçarias, os divãs, tudo enfim quanto constituía a mobília do palácio, demonstrava a magnificência inexcedível de um príncipe das lendas hindus. Lá fora, nos jardins, reinava a mesma pompa, realçada pela mão da natureza, perfumada por 1000 odores diversos, alcatifada de verdes alfombras, banhada pelo rio, refrescada por inúmeras fontes de mármore branco. Junto às cais, um milheiro de escravos trabalhava sem cessar. Fomos conduzidos ao divã das audiências por um dos auxiliares do vizir Ibrahim Maluf. Avistamos ao chegar o poderoso monarca sentado em riquíssimo torno de marfim e veludo. Perturbou-me, de certo modo, a beleza entonteante do grande salão. Todas as suas paredes eram adornadas com inscrições admiráveis feitas pela arte caprichosa de um calígrafo genial. As legendas apareciam em relevo, sob fundo azul claro, em letras pretas e vermelhas. Notei que eram versos dos mais brilhantes poetas de nossa terra. Jarras de flores por toda parte, flores desfolhadas sobre coxins, sobre alcatifas ou em salvas de ouro e prata, primorosamente cinzelada. Ricas e numerosas colunas ostentavam-se ali, orgulhosas, como seus capitéis e pedestais, elegantemente ornadas pelo cinzel dos artistas árabes de Espanha, que sabiam, como ninguém, multiplicar engenhosamente as combinações das figuras geométricas associadas às folhas e flores de tulipas, de açucenas e de 1000 plantas diversas, numa harmonia maravilhosa e de inexcedível beleza. Achavam-se presentes 7 vizires, 2 cadis, vários ulemas e diversos outros dignatários ilustres e de alto prestígio. Ao honrado Maluf cabia fazer a nossa apresentação. No desempenho dessa tarefa, ó vizir, com os cotovelos colocados à cintura, as mãos magras espalmadas para fora, assim falou. Para atender o vosso pedido, o rei do tempo determinou que comparecesse hoje ao excelsa audiência ao calculista Beremiz, meu atual secretário, e o seu amigo o Ercante Tende Maia, auxiliar da escrita, funcionário do palácio. Sejam bem-vindos, ó muçulmanos. Admiro os sábios. Um matemático sob o céu deste país contará sempre com a minha simpatia e, se for preciso, com a minha proteção. Alá Badik Yassid. Fiquei imóvel, a cabeça inclinada, os braços cruzados, pois não tenho sido atingido pelos elogios do soberano. Não podia ter a honra de dirigir-lhe ao salão. O homem que tinha nas mãos o destino do povo árabe parecia bondoso e despido de preconceitos. Tinha um rosto magro, crestado do sol do deserto e avincado das rugas extemporâneas.
Ao sorrir, o que fazia com relativa frequência, mostrava os dentes claros e regulares. Trajava com relativa simplicidade, trazia a cintura sob faixa de seda, um lindo punhal, cujo cabo era adornado de preciosa gema. O seu turbante era verde com pequeninas barras brancas. A cor verde, como todos sabem, caracteriza os descendentes de Maomé, o santo profeta. Com ele, a paz e a glória. Interpelado desse modo pelo glorioso monarca, Beremiz sentiu-se no dever imperioso de corresponder com brilhantismo à confiança que o sheik Yazid nele depositará. Dirigindo-se, pois, ao sultão, assim falou: Não passo, ó comendador dos crentes, de rude pastor que acaba de ser distinguido com a vossa honrosa atenção. Acreditem, entretanto, os generosos amigos, ser justo, incluir o meu nome entre os calculistas. Sinto-me lisonjeado com alta distinção. Penso, porém, que os homens são, em geral, bons calculistas. Calculista é o soldado que em campanha avalia com o olhar a distância de uma paraçanga. Calculista é o poeta que conta sílabas e mede a cadência dos versos. Calculista é um músico que aplica na divisão dos compassos as leis da perfeita harmonia. Calculista é o pintor que traz as figuras em proporções e variáveis para entender os princípios da perspectiva. Calculista é o humilde inteireiro que dispõe um por um os 100 fios do seu trabalho. Todos, enfim, ó rei, são bons e hábeis calculistas. Depois de correr os olhos para os nobres que rodeavam o trono, Beremiz prosseguiu: Noto com infinita alegria que estáis rodeados de ulemas e doutores. Vejo à sombra de vosso trono poderoso, homens de valor que cultivam os estudos e engrandecem a ciência. A companhia dos sábios, ó rei, é para mim o mais caro tesouro. O homem só vale pelo que sabe, saber é poder. Os sábios educam pelo exemplo e nada há que avassale. O espírito humano é mais suave profundamente do que o exemplo. Não deve, porém, o homem cultivar a ciência senão para utilizá-la na prática do bem. Sócrates, filósofo grego, afirmava com o peso da sua autoridade: só é útil o conhecimento que nos faz melhores. Sêneca, outro pensador famoso, indagava decrescente: que importa saber o que é a linha reta quando não se sabe o que seja retidão? Permite, pois, ó rei generoso e justo, que eu renda minha desvaliosa homenagem aos doutores e ulemas que se acham neste divã. Neste ponto, o calculista fez uma pausa muito rápida e longa. Começou: Eloquência em tomo celone. Nos trabalhos de cada dia, observando as coisas que Allah tirou do não para ser a realidade do ser, aprendi a avaliar os números e transformá-los, por meio de regras práticas e seguras. Sinto-me, entretanto, em dificuldade para apresentar a prova que acabais de exigir, confiando, porém, na nossa proverbial generosidade. Cumpre-me dizer-vos que não vejo neste rico divã senão demonstrações admiráveis e eloquentes de que a matemática existe por toda parte. Adornam as paredes deste belo salão vários versos que encerram precisamente um total de 504 palavras, sendo uma parte dessas palavras traçada em caracteres pretos e o restante em caracteres vermelhos. O calígrafo que desenhou estes versos, fazendo a decomposição das 504 palavras, demonstra ter tanto talento e imaginação quanto os poetas que escreveram essas imortais poesias. Sim, ó rei magnânimo. E a razão é simples. Encontro nos versos incomparáveis que enfeitam este esplêndido divã grandes elogios sobre a amizade. Posso reler ali, perto da coluna, a frase inicial da célebre Qassida da Muhalil. Se os meus amigos me fugirem, muito infeliz serei, pois de mim fugirão todos os tesouros. O encanto da vida depende unicamente das boas amizades que cultivamos. A boa amizade é para o homem o que a água pura é límpida
é para o beduíno sedento. Sim, tudo isso é sublime, profundo e eloquente, a maior beleza, porém, reside no engenhoso artifício empregado pelo calígrafo para demonstrar que a amizade que os versos exaltam não existe só entre os seres dotados de vida e sentimento. A amizade apresenta-se também até entre números. Como descobrir? Entre os números, aqueles que estão presos pelos laços de amizade matemática. De que meio se utiliza o geometra para apontar na série numérica os elementos ligados pela estima? Palavras, poderei explicar em que consiste o conceito de números amigos em matemática. Consideramos, por exemplo, os números 220 e 284. O número 220 é divisível exatamente pelos seguintes números: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110. São esses os divisores de 220 menores que 220. O número 284 é divisível exatamente pelos seguintes números: 1, 2, 4, 71 e 142. São esses os divisores de 284 menores que 284. Pois bem, há entre esses números coincidência realmente notável. Se somarmos os divisores de 220 acima indicados, vamos obter uma soma igual a 284. Se somarmos os divisores de 284, o resultado será precisamente 220. Dessa relação, os matemáticos chegaram à conclusão de que os números 220 e 284 são amigos, isto é, cada um deles parece existir para servir, alegrar, defender e honrar o outro. Divisores de 220: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110. Soma 284. Divisores de 284: 1, 2, 4, 71, 142. Soma 220. E o calculista concluiu: Pois bem, ó Rei generoso e justo, observei que as 504 palavras que formam o elogio poético da amizade foram escritas da seguinte forma: 220 em caracteres pretos e 284 em caracteres vermelhos. E 220 e 284 são, como já expliquei, números amigos. E reparei ainda numa relação não menos impressionante. As 50 palavras completam, como é fácil verificar, 32 legendas diferentes. Pois bem, a diferença entre 284 e 220 é 64. Número que, além de ser quadrado e cubo, é precisamente igual ao dobro do número de legendas desenhadas. O infiel dirá que se trata de simples coincidência, aquele, porém, que acredita em Deus e tem a glória de seguir os ensinamentos do santo profeta Maomé, com ele a oração e a paz. Sabe que as chamadas coincidências não seriam possíveis se Alá não as escrevesse no livro do destino. Afirmo, pois, que o calígrafo, ao decompor o número 504 em duas parcelas, 220 e 284, escreveu sobre a amizade um poema que eleva todos os homens de alma e espírito esclarecido. Ao ouvir as palavras do calculista, o califa ficou extasiado. Era espantoso que aquele homem contasse no relance as 504 palavras dos 30 versos, e, ao contá-las, verificasse logo que havia 220 em preto e 284 em letras vermelhas. As suas palavras, ó calculista, trouxeram-me a certeza que és em verdade um geômetra de alto porte. Fiquei encantado com essa interessante relação que os algebristas denominam de amizade numérica. E estou agora interessado em descobrir qual foi o calígrafo que escreveu, ao fazer a decoração deste divã, os versos que servem de adorno a essas paredes. É fácil verificar se a decomposição das 504 palavras em parcelas que correspondem a números amigos foi feita de propósito ou se resultou de um capricho do destino, obra exclusiva de Alá, o Exaltado. E fazendo aproximar-se do trono, um dos seus secretários, o sultão Al-Mutasim, perguntou-lhe:
Lembra-te, ó Zureddin Zarur, do calígrafo que trabalhou neste palácio? 3. Traze-o, pois, aqui, ó Segide, o mais depressa possível, quero interrogá-lo. Escuta e obedeço. E saiu rápido como uma flecha, a cumprir a ordem do soberano.